Olá, tudo bem? Este é o seu canal de leitura bíblica. Hoje estaremos lendo aqui o capítulo número 10. Mas antes de ler, eu quero te pedir aqui que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para quando a gente gravar novos vídeos, o YouTube vai te avisando quando os vídeos vai chegando. E te peço que comente, compartilhe aí com seus amigos. Não se esqueça de comentar o que você está achando, se você entendeu o assunto. Comente, não importa se vai ser um bom comentário, um mau comentário, mas comente, ok? Então vamos lá. Livro de Josué, capítulo número 10. Tem como título aqui, Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adoni Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei. E que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafi, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, e o rei de Laquis e o rei de Eglon, e eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retira as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e os seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a seca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou, e pôs-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor
E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tomou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel, e os feria grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me daqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute e o rei de Jaquis, e o rei de Ecrom. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente da guerra que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços. Sobre os pescoços destes reis, e chegaram e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirasse dos madeiros e lançaram-os na cova, onde se esconderam e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu-a a fio de espada e destruiu o seu rei, e eles e toda a alma que ele havia, nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Maquedá, Líbana, e pelejou contra Líbana, e também o Senhor o deu na mão de Israel, e ele a seu rei feriu a fio de espada, e ela e toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbana e Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-o no dia seguinte, e feriu a fio de espada. E ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera Líbana. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar Laquis, porém Josué o feriu, e ele e o seu povo, até que nenhum lhes deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Egrom, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia tomaram e a feriram fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Hebron, e pelejaram contra ela, e a tomaram e feriram a fio de espada, assim ao seu rei, como todas as suas cidades e toda a alma que nela havia. E ninguém deixou com a vida, conforme tudo o que fizeram a Egrom. E Josué destruiu totalmente
a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tomou a Debe e pelejou contra ela, e tomou com o seu rei todas as suas cidades e as feriu a fio de espada. E toda a alma que nela havia destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizeram Hebron e Libna e ao seu rei. Assim fez Debi ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, e as montanhas de sul, e das campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Gades, Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Muito obrigado pela sua preciosa atenção, pela sua paciência de ficar conosco até esse momento. E eu te peço que não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de comentar, compartilhar, ativar o sininho. E que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.